Salve Jesus, salve nossa Mãe Maria Santíssima. Todo aquele que busca, encontra, ensinou Cristo. Todo aquele que busca. Muitos dizem, eu quero fazer, eu quero realizar, mas pouco buscam. Buscar é o exercício do Espírito de desenvolver, pelo esforço, as capacidades que tem. Compreender as leis que regem o universo, as leis que regem o coração, as leis que regem o pensamento. Compreender as influências íntimas, as influências externas, e tudo o que pode permear o espírito e interagir com ele. Se você está querendo algo para transformar a sua vida, a primeira coisa que precisa é trabalhar a tua mente, para que a mente se expanda, para que a mente compreenda, que a mente consiga entender as causas que geraram tal problema. Certa vez o Cristo na terra disse a estes, eu não vim revogar a lei. Qual lei? Os homens pensaram, a lei mosaica. Os espíritos pensaram, as leis terrenas. E o Cristo avisava, a lei de Deus, a lei do amor, a lei que faz com que todos esses que querem transformar a sua alma possa fazer brilhar a tua luz. Quando o homem começa a compreender e disciplinar o seu espírito, ele não erra mais. Ele começa a entender o que ele precisa fazer. Ele começa a se organizar, ele começa a se planejar, ele começa a se respeitar e respeitar o outro também. Muitos começam a fazer muitas coisas, muitos buscam muitas coisas, muitos não esperam o que está acontecendo realizar, e este vai mudando a sua opinião, o seu jeito, o seu lugar. Enquanto a mente está inquieta, o espírito dificilmente consegue escutar. Mas quando ele começa a acalmar a mente, quando ele começa a acalmar o coração, é possível então ele ouvir a todos esses que vêm aos seus ouvidos, te intuir e te ajudar. Quando dissemos, não deixe nada para metade, não comece e fique sem terminar. Não inicie um estudo na escola da terra e abandone. Não comece a trabalhar, ajuda alguém e por um motivo ou outro deixe, desista. Não comece a fazer o bem e porque os outros não estão fazendo, tu se sente desestimulado e para no caminho. Não inicie uma busca espiritual, uma ascensão espiritual, e porque muitas coisas estão erradas ao teu lado, tu para e deixa de continuar. Tudo aquilo que tu começa e não termina, tu vai ter que voltar para resolver. São nós que se deixam no caminho. Quando dissemos aqui, temos que tirar os nós, através das magias, dos trabalhos de desobsessão, da invocação de São Cipriano, para poder desmaterializar o mal que ali está, é porque muitos nós foram deixados de coisas que começaram e não terminaram. Percebam quais são os rituais que a casa diz, mostra, ensina. Quantos que realmente começam e quantos que realmente terminam, finalizam o ritual. Muitos começam a acender uma vela, acende duas,
acende 3, depois começa a melhorar, e melhorando desistem de continuar o seu trabalho. A energia não se finalizou, o ciclo não se fechou, e esse espírito terá mais dificuldade de realizar outros objetivos materiais, não por perseguição, não por ódio de ninguém, mas porque ele mesmo não conseguiu consistência vibracional naquilo que ele precisa fazer. Alguns prometem muitas coisas, mas não continuam as suas promessas, não realizam as suas promessas, e a tua autoridade moral não cria consistência. Começam a ser mal vistos pelos seus amigos, pelos seus irmãos e pelos espíritos que estão ao seu lado. Os espíritos da luz trabalham bastante para que estes cumpram os seus deveres, não com os outros, mas com ele mesmo. Porque quando o espírito começa alguma coisa, pode ser uma promessa, um trabalho, um ritual, ele não termina, ele vai baixando a sua força, ele vai achando-se incompetente em outras coisas. Ele não vai mais criando a condição de se fortalecer. E pouco a pouco, sem perceber, ele vai se tornando mais fraco, vai se isolando, vai se escondendo, e não vai mais desenvolvendo as suas próprias capacidades. Muitos iniciam estudos na Terra, fazem 1 ano, 2 anos, 3 anos, e começam a ver as dificuldades. As dificuldades vêm porque eles precisam de ajustar coisas que no outro passado eles também não terminaram. Insistentemente dissemos: volte a estudar, trabalhe novamente o seu conhecimento, amplie a sua condição de aprender e de saber. E muitos olham para si, comparando com outros, dizem: eles têm tempo, eu não tenho tempo. Eles são mais jovens, eu não sou jovem. Eles têm mais condições, eu não tenho. E isso vai fazendo com que o espírito desacredite dele mesmo. Aí quando dissemos: mentalize, eu quero, eu posso, eu vou fazer, eu vou realizar, esse mesmo espírito que desistiu em muitas vezes no seu caminho, que todas as coisas que lhe foi confiado, ele fez pela metade ou não fez, ele começa a se questionar: será que eu vou conseguir? Será que realmente eu tenho essa capacidade? Será que eu tenho tamanha força? Será que só os outros que podem, eu nunca vou poder? E isso o espírito não percebe, que a sua energia está amarrada a todas essas coisas que iniciou e não terminou. Quando tu tens um ciclo, esse ciclo se deve começar, trabalhar e finalizar. As luas trabalham ciclo, a Terra trabalha ciclo, as galáxias trabalham ciclos, o universo trabalha ciclo, a vida trabalha ciclo, porque os ciclos são o começo e o recomeço de tudo. A partir do momento que tu começa algo, tu desenvolve e tu realiza, tu fica mais forte. Perceba tudo que tu começou, que tu realizou, como tu se sentiu melhor, como se sentiu mais capacitado, como se sentiu mais equilibrado, porque tu conseguiu criar algo que teve começo, organização e fim. Aqueles que fazem as coisas pela metade são os mesmos que levantam de manhã apressado, jogam tudo em cima da cama e não arrumam depois. São os mesmos que levantam apressados, jogam toalhas pelos lugares, sapatos pelos outros, brincos pelos outros e não arrumam. São os mesmos que vão comer, deixam seus garfos, talheres e pratos sujos, para que depois, quando tiverem tempo, eles possam limpar. São os mesmos que pegam os livros, leiam a capa, as primeiras folhas,
mas deixam de lado para que um dia possam terminar. Todas essas energias iniciadas e não finalizadas influenciam diretamente a vossa vida. Mentalize o que tu quer para ti. Comece agora o teu recomeço. Reinicie o capítulo da tua vida, fazendo com que todas as coisas que lhe forem confiadas tenham começo, meio e fim. Desta forma, a tua aura irá se expandir. Desta forma, a tua autoridade moral irá aumentar. Desta forma, a tua capacidade de co-criar, de materializar, de curar, de expandir, se tornará ainda maior, porque tu está trabalhando a tua energia do jeito certo. Comece, desenvolva, realize. Comece, desenvolva, realize. Não faça as coisas apenas por fazer. Tudo o que é ensinado a vós é de acordo com o planejamento espiritual que já foi traçado para ti. Alguns são espíritos muito resistentes, espíritos que são instruídos todos os dias, mas sempre acham que é o outro que deve fazer, é o outro que deve rezar, é o outro que deve mudar, é o outro que deve perdoar, é o outro que deve trazer trabalho, é o outro, é o outro, é o outro. Comece a mentalizar que ninguém vive o problema do outro. Tudo que tu está vivendo é resultado das tuas escolhas. Tudo é resultado do que tu começa e do que tu termina. Tudo é resultado do que tu aprendeu, do que tu buscou e do que tu quis fazer para a tua vida. Nós estamos para ajudar e ensinar, para que os teus ciclos possam ser melhores. E no lugar de ficar rodando em torno de si mesmo, do teu mesmo eixo, e não sair do lugar, tu comece a criar uma espiral. E essa espiral subir, 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 subir. Da mesma forma que trabalham todos os outros ciclos, trabalhando assim a energia de Deus e materializando na terra o teu bom caminho. Nós vamos te ajudar. Nós queremos te ajudar. Deus bendiga a todos vós. Graças.